Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo: não se pode servir a Deus e a Mamon. A verdadeira propriedade. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Importante entendermos isso. Nós estamos aqui administrando um bem que o Pai misericordioso permitiu que tivéssemos. E esse bem que o Pai permite que nós temos é nossa responsabilidade gerenciar bem. Se você for contratado para gerenciar uma grande empresa, o dono vai ficar sempre te fiscalizando, vai contratar uma auditoria contábil, uma auditoria financeira, vários tipos de auditoria que existem para ver se você vai estar administrando bem, para saber se a empresa está dando lucro ou prejuízo, para saber se todas as contas estão batendo. Da mesma forma, a nossa consciência é o fiscal, é o auditor da nossa vida, da nossa conduta. E tudo aquilo que Deus nos oferece, todos os benefícios que Deus traz para nós, a nossa consciência, como auditor, vai ver se nós estamos sendo íntegros e inteligentes para gerenciarmos esses bens. Aí, lógico, a maioria das pessoas acham que eles são super inteligentes, estão subaproveitados onde eles estão. Estude, prove que você sabe realmente mais e vai ser promovido, vai ter os seus espaços. Agora, haja com prudência, haja com bastante discernimento, para que você não caia em determinadas tentações fascinantes, que você acha que é e não é, e acaba se complicando. Então, nós temos que ter responsabilidade para agirmos da forma mais íntegra possível para administrar os bens que Deus nos colocou à mão. Seja como empresário, seja como gerente da sua própria vida, como operário, você é o gerente da sua vida. Você é gerente da sua empresa, vida, chamada vida. E um dia, a sua consciência, no tribunal próprio da lei divina, exercerá o julgamento das suas ações. Agir compatível, coerentemente com a justiça divina, tomei as providências necessárias para fazer as coisas melhores acontecer, ou agir sempre de forma negligente e irresponsável. A justiça divina nos dá a chance de olharmos-nos para nós mesmos e ver como nós estamos agindo, como nós estamos reagindo e como estamos interagindo dentro daquilo que nos foi dado, onde fomos colocados. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as provisões. E a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Então, mais uma vez, nós temos que estar procurando sempre estar aperfeiçoando. Porque, se a gente não procurar sempre estar se aperfeiçoando, a riqueza foge das nossas mãos. Quantas empresas no passado, de questão de 20, 30 anos atrás, eram empresas prósperas e, de repente, não tinha mais mercado para elas. Ficaram obsoletas. Não aprimoraram, não aperfeiçoaram, não trocaram o maquinário e outras mais aperfeiçoadas entraram no mercado e elas ficaram sem vez. Então, em tudo na nossa vida, nós temos que ter a ideia não fanática de aperfeiçoarmos sempre, mas temos que estar sempre procurando nos aperfeiçoar. A ideia da qualidade total, da qualidade transcendente, que como a gente costuma dizer, é de extrema importância em tudo da nossa vida. Nós temos que estar sempre nos adaptando para que as riquezas, tanto materiais, quanto também as riquezas psíquicas, não nos fujam das mãos. Direis, porventura, que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Então, os bens hereditários nós já sabemos, já pelos estudos, pelas experiências que a vida nos dá, de que sempre tem uma coisinha ou outra que acontece no meio do caminho e o herdeiro de uma fortuna perde tudo. Então, aí a gente tem que ficar sempre prudente para que eduquemos os nossos filhos para herdar nossas fortunas. Principalmente a fortuna da nossa educação, a fortuna da nossa ética, da nossa moral. Porque muitos de nós não temos tantos bens materiais, mas temos os bens espirituais que nós devemos incutir na mente deles, educando-os. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são estas últimas
quando honestamente conseguidas. Quando uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, da sua aquisição, não resulta dano para ninguém. Então, aí vem mais uma lei da causa e efeito. Se a riqueza for constituída pelo trabalho, adquirida pelo trabalho, a tendência nossa é achar que somos muito espertos, somos muito hábeis, então estamos gerenciando o que é nosso, não vamos perder. Mas temos o problema sério. Nesta vida, se agimos de forma condigna, se agimos de forma honesta, e se na vida anterior também agirmos de forma digna, de forma honesta. Esse fator é de extrema importância para sabermos como agir, para sabermos como tomarmos as melhores atitudes, evitando os processos adversos que normalmente advêm ao nosso caminho. Portanto, precisamos aprender a gerenciar a nossa fortuna, a gerenciar o nosso salário, a gerenciarmos nossa vida, com prudência, com sabedoria e com discernimento. Porque a gente não pode deixar perder a dignidade assim, de uma hora para outra. Aí você vai falar, mas existem as calúnias, as difamações insanas? Existem. Mas aquilo que você procurar fazer, aquilo que você procurar agir de forma condizente, de forma madura, vai ser sua. Então nós precisamos treinar sempre a fazer o melhor, nós precisamos treinar sempre a fazer todo o bem possível para que o bem esteja sempre fortalecendo a nossa vida. Nós não podemos nos deixar cair nas tentações inferiores dos nossos sofrimentos íntimos, criar esses sofrimentos íntimos. Então nós temos que ser vigilantes, vigiai e orai, para que não caís em tentação. Em tudo, tanto na parte moral, na parte espiritual, na parte material. Temos que estar sempre vigilantes, sempre atentos, para não tomarmos atitudes e ações que venham nos prejudicar, que venham nos ferir. A precaução de transferir a herança para os descendentes é importante, tem lá o seu motivo de ser, tem o seu momento de ser, mas, acima de tudo, nós precisamos entender que temos que passar para eles também sabedoria, prudência, discernimento, para agirem com toda a competência possível, para agirem com todo o discernimento possível. De certo, porquanto, se Deus não quiser que ela lhes vá ter as mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. Aquelas pessoas são marcadas pelo processo kármico da vida, de passar pela expiação das dificuldades financeiras, ele vai passar. É o processo kármico dele. A lei de causa e efeito determina que ele passe por esses momentos difíceis. Mas, por outro lado, se a vontade divina, ou seja, o processo kármico, a lei de causa e efeito, o impulsiona para adquirir grandes fortunas, ele vai adquirir. Poderá o homem usar e abusar dos seus haveres durante a vida, sem ter de prestar contas? Não. Tudo que a gente fizer aqui, nós vamos prestar contas. Não importa se somos ricos ou somos pobres, aquilo que nós fizermos, os bens que nós temos, nós vamos prestar contas perante Deus. Permitindo-lhe que a adquirisse, é possível haja Deus tido em vista recompensar-lhe, no curso da existência atual, os esforços, a coragem, a perseverança. Então, você quer ter dinheiro, você quer ter uma melhor condição de vida? Estude, trabalhe, empreenda, vá em frente. Veja o que for possível você fazer para você progredir sem prejudicar os outros. Que seja possível você progredir corrigindo-se, aprimorando-se, para que os amanhãs te venham de luz e de bênçãos. Agora, nós precisamos também entender a nossa responsabilidade frente às nossas ações. Porque se tiver dentro do nosso processo kármico, passarmos pelas dificuldades, barreiras irão aparecer constantemente para que as coisas venham trazer problemas, venham criar situações adversas e a gente não vai dar aquele passo que a gente gostaria. Então, tudo tem seu momento, tudo tem o seu porquê,
tudo tem o seu ponto de apoio para crescer ou ponto de apoio para queda. Portanto, vamos viver bem essa vida aqui, respeitar bem as regras, agir com prudência, com discernimento, para que na próxima existência estejamos em paz conosco mesmo. Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos e do seu orgulho, se tais haveres se lhe tornaram causa de falência, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito de seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. M. Espírito Protetor, Bruxelas, 1861. Importante a gente fazer essa reflexão, porque a gente vê às vezes jogador de futebol, sem citar nomes, mas alguns deles atingem o ápice da fama e ganham muito dinheiro, faz grandes contratos, aí eles vão para o queda moral. Bebem demais, noitadas, gandaias e tantas outras situações que os levam a perder a condição física, não conseguem jogar mais futebol e perdem também as suas riquezas. Terminam na miséria, passam a ser um operário ganhando salário mínimo, algum salário bem pequeno em relação ao que ele tinha, tendo perdido tudo. Então já vemos vários relatos desses aí, já tem várias matérias sobre isso na internet, mostrando o quanto as pessoas perdem por não saberem gerenciar aquilo que ganham. Principalmente, gerenciar a sua vida íntima, sua vida moral. É por isso que o Evangelho traz para nós momentos de reflexão, momentos de entendimento das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos, para que a vida sempre produza para nós as alegrias do coração puro, as alegrias de saber servir, a alegria de saber construir, a alegria de saber edificar, a paz, a harmonia e as bênçãos divinas em nossos corações. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe e nos impulsione para as grandes realizações da vida.